a nossa querida ilustre do dia fez para aumentar a taxa de conversão aplicando os métodos do Destrave em 80% o faturamento dela. Vamos ver? Bom, meu nome é Gislene, sou primeiramente temente a Deus, sou administradora de formação, já fiz pós-graduação em gestão de pessoas, em gestão em saúde, porque eu trabalhei na saúde 12 anos e resolvi pedir minha exoneração para abrir minha floricultura, né? Estava doente, estava trabalhando de forma incorreta para minha saúde. Abri minha floricultura agora em dezembro, faz 3 anos. Ela já não é nem mais uma floricultura, ela já está um garden, já, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a estufa, tem local de aula. Espaço bem gostoso, assim, para relaxar, para conversar. Comecei ali no finalzinho da pandemia, fazia feiras de suculentas. Conheci os terrários e vi nos terrários uma possibilidade de aumentar meu faturamento. E abri a minha floricultura, mas sem conhecimento nenhum. Então ficava patinando. Eu não conhecia, na realidade, o ramo que eu estava entrando, era a primeira vez ali. E dali eu comecei a ver que meu sonho não ia dar muitos frutos. Então foi muito difícil. E Gi, a gente se encontrou num momento em que estava muito desafiador, ou não? Você estava começando a se realinhar? Como é que foi? Tava ali vendo o Instagram e de repente apareceu a Lari ali para mim. Aí assisti o vídeo até o final. Gostei muito, tive conexão assim com você, gostei muito do teu jeitinho. Aí eu falei, não, essa pessoa aqui eu acho que ela vai conseguir me ajudar. E aí fiz a semana gratuita, fiz o curso, depois agora movimento. Tivemos a chance de nos encontrar presencialmente e é fantástico. Mudou totalmente a chave e a minha vida. Primeiro, Lari, quando eu saio e vou fazer as visitas, me visto adequadamente, porque eu tenho que primeiro ter respeito, né, por aquele cliente que eu tô indo lá fazer o orçamento para ele, né? Levo todos os instrumentos, faço todas as medições, porque antes eu chegava em casa e falava, ai, eu esqueci disso, ou eu esqueci daquilo. E aí eu tinha que mandar mensagem para o cliente para perguntar, ou fazer uma segunda visita. Então hoje eu tenho todos os passos na minha cabeça. Eu vou chegar, eu vou entender o cliente, quais são os animais que tem na casa, para que eu possa fazer uma boa indicação de uma planta correta, que eu não vou intoxicar nenhum dos bichinhos. Eu tenho toda uma preocupação enquanto eu estou conversando com esse cliente, fazendo a análise do ambiente dele. Até agora, 9h30, eu vou numa casa de uma cliente que a gente já iniciou um orçamento com ela e agora nós vamos fechar. A gente olhou qual era o jardim ali, a gente dividiu, né, a casa dela em 3 etapas de execução, reaproveitamos algumas plantas dela, que a gente sabia que ela tinha um carinho, então as plantas vão fazer parte do jardim de uma forma mais bem cuidada, com adubação correta. Tu vai ter o jardim dos pets, onde os pets dela vai conseguir ir. E aí no orçamento eu busquei colocar uma foto de um pet, mas o pet que era dela, para ela sentir pertencimento dentro daquele orçamento, que era um orçamento para ela, né, para a casa dela. Então eu acho que é essa visão que muda e que faz a taxa de conversão, porque você se coloca no lugar do outro. Quando a pessoa recebe o orçamento, é o orçamento que ela realmente deseja ter na casa dela. Então isso me ajuda e muito a fechar. Quando um cliente chega, eu vou aplicando as técnicas com ele. Aí, se no meio do caminho ali eu sinto que aquele cliente não vai ir além de fechar realmente esse orçamento, eu realmente acabo deixando esse cliente ir. Anteriormente eu sofria muito, Lari, que eu achava que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Ou o meu preço não estava correto, ou eu tinha que baixar esse preço, ou o cliente viu alguma coisa ali que estava errado. E aí eu me culpava por isso. O estudo e o entendimento desse fechar esse orçamento me fez entender que não. Ou ele não estava no momento de realmente fechar, ou esse cliente só estava ali por especulação. Realmente esse cliente pode ir embora que não vai virar em nada. Perfeito. Isso que a gente está falando, pessoal, isso que eu disse de script de seleção e fechamento e tal, foi uma coisa criada por mim.
Porque eu comecei a aplicar e ver que os meus clientes, eles faziam exatamente o movimento que a gente está dizendo. É uma peneira. Porque aí a gente identifica, é um script mesmo, é um roteirinho que a gente segue, cheio de gatilhos, e que a gente consegue analisar através do movimento que o cliente faz, se ele vai fechar ou não. E se ele não for fechar, não é que a gente vira as costas. Existe toda uma abordagem do começo ao final para a gente falar, não, esse eu libero, porque o problema não está na minha apresentação, o problema não está no meu preço, o problema está em que ele realmente não quer fechar, não vai fazer nenhuma diferença. E o contrário também acontece. O cliente com alto potencial, nessa abordagem, nessas técnicas que a gente faz e aplica, ele vê valor, ele vai falar, poxa vida, Gislaine realmente é boa, domina, é dela que eu preciso de uma profissional dessa forma, que inclusive acaba sendo um grande filão assim do mercado para nós, porque é muito raro conseguir identificar profissionais, prestadores de serviço, pessoas com alta qualidade para serem contratadas. Geralmente o que mais tem é gente de péssima qualidade. E quando a gente consegue mostrar que a gente é bom, isso precisa vir antes da execução. A gente está munida de todas as técnicas, de tudo que ela precisa para oferecer altos resultados. Só que antes desses altos resultados, vem toda uma apresentação de si, dela mesma. E existe até uma expectativa. O cliente fala, nossa, a gente vai vir aqui em casa. A pessoa fica esperando, aguardando toda aquela qualidade e aquela promessa que a gente faz e que a gente cumpre depois. Eu só consegui fazer realmente decolar quando eu parei, avaliei o que eu sei fazer e como eu iria chegar nesses objetivos. Como eu ia conseguir ser um jardinista 10K e como que eu ia alçar além do 10K. Quando eu falo conversão, pessoal, não estou falando nada de religião não, tá? Conversão é o fechamento com clientes. Existe algo que a gente chama de taxa de conversão, que é o seguinte, tudo, viu, gente? Qualquer coisa que tenha fechamento de venda, de prestação de serviço, de contrato, qualquer coisa, a gente precisa de uma quantidade de clientes para que dentro daquele grupo uma porcentagem feche com a gente. Sejam serviços, sejam produtos. Gi, você comentou comigo que você hoje considera uma média de 80% de sua taxa de conversão, é isso? Sim. Se não for um pouco mais, Lari, mas a média é 80% de taxa de conversão. De clientes que realmente fecham dos orçamentos que eu encaminhei para eles. O meu desejo é abrir uma filial aqui em Joinville, da floricultura, né, da Foresting Cup, e dentro disso conseguir chegar ainda mais nos clientes. Já fizemos registro de marca, já está todo organizado para que uma filial aconteça. Ô, Gi, esses resultados que você tem pode ser brutalmente sincero. Você acredita que você teria conseguido, ou conseguido nesse tempo em que você conseguiu, se não fosse ter passado pelo programa, ter aprendido essas técnicas? Não, Lari, eu vejo que eu não teria conseguido. Deus colocou a Lari ali para mim, falando assim, né? É essa que quem vai te passar os conhecimentos, que vai te ajudar para que você consiga alcançar esse teu desejo, esse teu sonho. Inclusive, eu tive um orçamento que eu não fechei justamente por isso, porque ele ia contra o que eu tenho de entendimento de correto. Então, isso a gente também deixa passar. Era um orçamento que é o que faltava para fazer o fechamento, o pagamento do meu aluguel. Aí eu peguei e falei assim, não, Deus vai colocar outra coisa na minha vida que vai pagar o aluguel da forma certa. E pronto. Deu certo e pagou o aluguel e pagou o que mais precisava dentro daquele mês. Então, os orçamentos, eles se concretizam, eles fecham, se você tiver a estratégia correta, o conhecimento correto. Gi, minha linda, qualquer pessoa, você acha que consegue os resultados que você está tendo ou não? Tem que ter alguma coisa muito de especial. Não, se essa pessoa se dedicar com as técnicas corretas, qualquer pessoa consegue. As inscrições do desafio, todo esse passo, esses passos, essa técnica que a Gi aplicou, eles vão estar disponíveis no próximo sábado. Não é possível que eu ensine aqui nesse formato, nem seria justo que acontecesse dessa forma. Se você quer fazer parte, assim que acabar essa live, você vai lá no link da bio e garanta a sua vaga.
tá? Parcela em 10 vezes, dá para fazer várias formas de pagamento. Realmente, só não faz se você não quiser fazer nesse momento, ok? E se tiver alguma dúvida, manda pra gente no direct, tá? E a gente vai responder o mais rápido possível. Tenham todos um dia muito, 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 muito abençoado. Fiquem com Deus. Tchau!